Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente boa, Deus abençoe você. Estamos mais uma vez no nosso programa Minha Família é Assim. Obrigado você que está conosco pelo sistema Canção Nova de comunicação. Uma alegria estarmos aqui no nosso programa todo domingo, 6h30 da tarde. 5 horas, Canção Nova Sertaneja, o terço da família sertaneja, 6h30, até a gente já se programou para assistir o programa, né? A gente assiste nós também. Que bom, gente, é uma alegria estar chegando aí com você. E eu já falo para você, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail minhafamiliaeassim@cançãonova.com. Tudo junto, minhafamiliaeassim@cançãonova.com. E entre no nosso Face também, Minha Família CN. Você pode entrar, curtir lá nossas postagens. E nós estamos com uma dica agora. Queremos saber qual o programa, qual o assunto que você mais gostou de todos esses que você assistiu até agora. Mande um e-mail para nós falando minhafamiliaeassim@cançãonova.com. Mande o tema que você mais gostou dos programas todos que nós estamos fazendo pelos domingos às 6h30 da tarde. Muito bem, minha gente. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Mudanças na família. Mudanças. Não é mudanças, que a mulher Ai, meu casa pensando assim, ele vai mudar. E o homem casa pensando, ela nunca vai mudar. Entendeu? E dá uns problemas aí depois. Que os dois se enganam. Mas não é essa mudança. Estamos muito à vontade, um casal muito querido do nosso coração aqui, não é? Nosso querido Vati e a Cilei. Boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende de onde estiver vendo no país, né? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, Diácono, Márcia, é uma alegria para nós também estarmos aqui com vocês e falarmos um pouco sobre esse tema que você colocou. Ah, mudanças na família. Você é de onde, de origem? Eu nasci no Paraná. Nasceu no Paraná. Mas fui para Rondônia com 18 anos de idade e lá fiquei 25 anos até vir morar aqui na comunidade. Você foi 18 anos para Rondônia? 18 anos, eu era jovem ainda quando solteiro? Eu fui solteiro. Lá é que eu lá escolhi... você conheceu essa Miss indígena? Essa benção na minha vida. Graças a Deus. E eu sou Cirlei também, sou natural de Ji-Paraná, Rondônia. Você é de Ji-Paraná mesmo? Ji-Paraná, terrinha. Você conheceu o Bate lá em Ji-Paraná, vocês conheceram? Lá em Ji-Paraná. Certo. E muito interessante, então você já veio do Paraná para Rondônia, jovem ainda com a sua família. Quantos irmãos? 5 nós somos. 5 irmãos. Todos foram para lá? Não. A família toda? Depois, com o tempo, eu fui levando, então eu levei 3. E, aliás, esses 3 ainda estão morando lá. Aí só o mais velho que ficou no Paraná até hoje e eu acabei vindo para cá, depois de 25 anos lá em Ji-Paraná. Olha só. Ô Vati, e às vezes assim, a vida nos impõe coisas que a gente não tem muita escolha, né? Às vezes você tem que buscar algo melhor para a família e tem as suas renúncias, né? Quais foram os desafios maiores? O que mais você sofreu para dar esse passo? Como é que foi esse começo de mudar, sair da sua terra, onde você nasceu? O pai e a mãe foram juntos? Não. Não foi, ficou para trás? Como é que é isso? Como é que deixar a família e desbravar? É fácil, difícil? Como é que foi? Eu acredito que como eu também, né, muitos outros já fizeram isso para outros estados, né? Eu, no caso, fui para Rondônia, naquela época lá não tinha nem energia, em 85. Foi difícil porque no Paraná já se tinha toda uma estrutura em todos os sentidos. O Paraná desenvolvido há quantos anos já, e eu fui para uma região que não tinha nem energia naquela época. Foi muito difícil, a saudade, né, o tempo que não tinha como vir muito para cá, era muito difícil. Mas eu falo que vale a pena deixar com que eu costumo falar para ela, precisamos viver dia após dia, independente daquilo que nós temos que viver, precisamos viver e deixar que Deus vai fazendo. Já é uma boa dica, viver dia por dia, já é uma boa dica. Né? Dia a dia, e não adianta você relutar contra aquilo que Deus tem para cada um de nós. É claro que se a cada dia você procurar errar menos, fazer aquilo mais que vai fazer com que você vá crescer no dia da manhã. Por quê? Porque muitas pessoas também não conseguem muitas coisas, uma família abençoada e tantas coisas, porque faz umas escolhas erradas na sua caminhada. Eu, graças a Deus, tive uma boa formação desde
de pequeno, e fui procurando deixar Deus me conduzir. E assim foi. Lá eu me fiz, lá eu conheci a Cirlei, constituí minha família, e fiquei 25 anos e eu costumava dizer assim, falava para ela, que eu não gosto muito do frio. Aí eu dizia, daqui eu vou para frente, Manaus, sei para onde que é calor. Voltar, Paraná, muito frio, para trás nada. E olha como é o chamado e deixar Deus fazer. A gente com caminhar, criando os filhos, envolvendo cada vez mais nas coisas de Deus, nas obras, deixando Deus fazer e dando o nosso sim naquilo que Deus vai nos levando. Foi onde Deus tinha um chamado para nós e trazer nós aqui, onde eu falava que para cá não voltava, acabei vindo para a comunidade. E quantos quilômetros dá do Paraná lá? Do Paraná, em Ji-Paraná, que é o meio do estado, dá 2.520 quilômetros. Meu Deus do céu. Tô falando porque nós estamos aqui na beira de uma BR aqui, né? Que liga Cruzeiro, a Cachoeira, Piquete, nos caminhões aqui. Cirlei, aí você morava em Paraná, estava lá muito bem, aí você conheceu esse jovem. Né? Conheci o galã, o meu galã. E como é que foi esse começo? Hoje, quantos filhos vocês têm? Tenho 3 filhos. Que idade que estão? O Aires está com 25, a Jéssica com 20 e o Gabriel com 13. Olha só. Então, assim, foi uma benção, né? Assim, a gente sabe que no início não é fácil, né? O casamento, ele é de uma realidade e eu sou de outra, uma cidade... Mas oposto, né? Paraná e lá o norte, né? E o norte, então eu tenho uma cultura, ele tinha outra cultura, então juntando essas duas culturas, você imagina. Ele gosta de pimenta? Não gosto de pimenta. Você ama Nada. pimenta? Porque a diferença é a diferença mesmo. Tive né? que tirar Até na pimenta comida. no início do casamento, agora a gente já usa pimentinha. Ele aceitou também, porque no início, né, homem é mais difícil aceitar as coisas das mulheres. Então, geralmente, é a mulher que tem que ceder. Então é uma coisa na mudança que já mudou os costumes, Os né? costumes. Porque, digamos assim, o Paraná e lá, comida, por exemplo, Comida. é muito diferente, né? Totalmente. A base de peixe, Peixe, farinha, muita coisa. Eu ali E no o Paraná? Paraná, não. Ele não gosta de farinha, não gosta de pimenta, não gosta de nada. Eu gosto de farinha, farinha, muito pimenta, peixe. peixe. E ele também não é muito assim, não come muito peixe. Então, assim, Costume, criação de região diferente, Então, a até na mudança alimentação. é uma mudança mesmo. mudança radical. Eu falo assim, tipo... Tem que estar preparado para isso, né? Totalmente. E quando não está preparado, Deus vai preparando. Mas você tem que ser dócil também a essa mudança, né? Não adianta você ir contra ele ou... não, tem que ser do meu jeito. E nada vai dar certo na vida. Então, tudo você tem que dar uma maleada, vou aguardar, rezar muito. Muitas vezes tem hora que você não sabe nem, vou rezar, nem sei rezar. Mas Deus conduz e vai te mostrando a rezar nesses momentos. E quando vieram os filhos? Aí viram que vocês dois são bem diferentes. Deu um pulão grande já, Aí, né? Já pulou boa parte da história? Filho. Não, mas tá bom, vamos pular para os filhos já. Já estou pulando para filho. A adaptação dos filhos nessa mudança e também essa realidade de que cada um é diferente, né? Quando vieram os filhos? Bom, a gente já casou muito eu nova, né? Eu tinha 18 anos. Então, para 18 anos, para 19, eu já tive o meu primeiro filho, né? Nesse Então percurso aí. Já nasceu de Paraná. Já de Paraná. Todos os meus filhos são de paranaense. Olha né? só. Então já são natural de lá. Então, assim, aí adaptar o casamento e logo o filho ainda, aí é mais difícil. É um processo assim mais lento, mas que você tem que se deixar, né? Ao novo de Deus na sua vida. Então, assim, foi um baque, mas que Deus foi trabalhando. Então... Muito legal. Olha, a gente está falando de coisa muito concreta mesmo, porque você veja bem os desígnios de Deus, né? Você foi para lá lutando com a vida, você é um empreendedor, Deus deu essa graça, e lá... E qual foi o sinal assim, Cirlei? Foi assim, esse branquinho aqui vai ser o pai do meu filho. Esse aqui, qual é a dica? Olha, audiência total. A audiência foi lá em cima. Porque, você pensa bem, ele estava vindo do Paraná, uma outra realidade, né? Mas tem um momento que Deus fala no coração da gente, parece, né? É essa pessoa. Qual foi o sinal que você pediu, você rezava, o que você fez para falar, eu vou investir a minha vida? E vocês estão quantos anos de casados? 25. 25 anos, né? Uma vida inteira que você não... Vai ser para sempre. Como é que foi no seu coração, aquele estalo que deu em você? O estralo foi... Eu estou dando risada porque o estralo foi de repente. Então, tipo assim, não deu tempo de eu escolher.
né? Tipo assim, eu escolhi ele. Não, acho que Deus escolheu por mim. Se não foi eu que falei, não, é esse, vai ser. Mas Deus escolheu. E aí, a partir do momento que a gente já se conheceu e eu engravidei do meu primeiro filho, então Deus escolheu para mim. E aí, cabe a mim, assim, cuidar. Mesmo que muitas vezes, assim, né, várias desavenças, muito nova, você não tem noção, né, já entra com o filho, com o casamento. Então, assim, eu falo assim... Amadurecendo junto, Amadurecendo junto. Ele foi para mim. Então, desde o início, eu sempre tive isso comigo. O casamento era para sempre, mesmo, né, o altos e baixos que teve, que eu tive que aprender mesmo do nada, né. E ele também foi ensinando muito, tendo toda a paciência comigo, porque é uma jovem, né, 18 anos, o que é que tem na cabeça? Muitas vezes que eu... Ela tinha 19 quando tivemos o primeiro filho, eu já tinha 27. Então, lógico, essa diferença de idade, eu falo para ela, muitas coisas que eu já vi, já vivi, você ainda não viu. Não vi. Então eu já falava isso lá atrás. Hoje, já com a idade já um pouco mais elevada minha e dela, não dá tanta diferença. Mas lá atrás já dava, porque ela ainda com 19 e eu já com 27. Então, essa diferença de idade já fazia com que eu tinha mais experiência de tantas outras coisas, até porque eu já vinha de uma realidade diferente. Eu já saía da minha terra e já ia longe, para uma outra realidade. Mas a graça de Deus, ela é, acima de tudo, aquilo que a gente pensa, que a gente almeja. Deus, quando Ele tem, Ele faz. Agora, ela também, a graça que eu vejo, a paciência dela e de muitas coisas. Porque eu, jovem, aventureiro, vamos dizer, porque eu fui lá aventurar para se fazer, para tentar experimentar e ver, mas é uma coisa assim, se não der, eu volto. E aí, no decorrer do tempo, e o namoro, e as coisas, mas teve de muitas as situações que, pela paciência dela, por ela segurar a peteca, vamos dizer ele assim... Ele fala que ele me escolheu. As coisas... Ah, ele já estava de olho. As coisas caminharam, porque eu acho que, eu também penso assim, que se ela também não fosse dócil como ela foi, e aturar certas situações e coisas, não teria assim as coisas caminhado. Porque aí a diferença também, a outro ponto, a mudança, também as famílias, né? Como é que foi Totalmente. essa interação, a família, como é que foi a sua família com ele, a família dele com você? Como é que foi essa convivência? Deu certo? Teve um desafio arranca-toco no começo? Teve um arranca-toco porque a minha família era evangélica e ele era muito rígido, ele era católico. E assim... Era não. Ele é católico. Somos. Somos. Então, assim, somos católicos hoje, graças a Deus. Então, assim, eu era de uma realidade evangélica, né? E logo que eu conheci ele, fazia um ano que eu estava começando a fazer catequese. Né? No Evangelho? Na igreja católica. Então, assim, eu estava nessa transição. Foi quando meus pais deu uma desviada da igreja, não ia mais, então os filhos ficou meio soltos. Acabou de desviar com E aí eu falo assim, que Deus tem uns caminhos que a gente não entende, né? E aí eu conheci uns amigos que começou catequese, minha mãe falava, não, pode ir, pode fazer. Minha mãe acho que nem sabia direito o que era, o que significava. E eu comecei a dar passe. Quando eu já estava com um ano, já tinha feito até a primeira comunhão, quando eu conheci ele, eu já ia fazer a crisma. Então, totalmente. Então, depois minha mãe e meu pai, assim, voltaram para a igreja mais firme, né? Então, teve essa desavença, essa cobrança. E eu, assim, já estava namorando com ele, né? Então, ele não aceitava muito. Queria eu, mas não queria minha família, pode dizer. Queria só eu, não queria o lado da família. E não dá para ficar só e não dá, né? Então ele teve que aprender isso. É minha família, a religião deles. Hoje eu já entendo, né, que a religião que eu escolhi, porque eu falo assim, que Deus também me escolheu. Porque senão ele não tinha me desviado uma para mim ir para outra. É muito legal isso, porque Né? nós estamos falando de teoria, né? É. Eu achei engraçado, até vai ser tema do encontro, que entrou na Canção Nova no mês de julho, que fala assim, que a mulher depende do homem, porque a mulher foi tirada do homem. Mas, por outro lado, o homem também depende, porque o homem nasceu de uma mulher. E no fundo, São Paulo fala assim, e os dois dependem de Deus. Então, na verdade, um depende do outro, é um adaptar-se, né? Cada um vai se adaptando. E os filhos vocês veem a importância disso, depois que acalmou as coisas. Os filhos são mais beneficiados, né? Porque os filhos amam o vô e a avó, eles amam os tios da mesma maneira como amam do lado de cá, amam do lado de lá.
Eles não entendem, né? O amor deles E o é tão amor puro, deles, assim. E esse amor ajudou vocês também a quebrar um pouco a... Ah, sim. A Eu sempre dureza. fui dócil a isso, né? E eu fui mostrando para ele, aos poucos, que poderia viver bem, independente de E religião. vocês são muitos irmãos também? Somos 5 também. 5 também? Aham, que é Ó. 3 homens, 2 mulheres. Eu mais minha irmã. Empatou, 5 cada lado. Empatou. É bastante. Então eu falo assim, que é uma realidade que tem que aprender, né? Essas diferenças, essas mudanças de cultura, tudo que acontece na família, que eu falo, né? Um é de Portugal, outro é de Alemanha, e assim vai misturando, né? Essa mudança que não é fácil Então você... a mudança é muito mais que pôr as coisas no caminhão, Ah, mudar de casa. Não, isso é simples. Isso é bom isso é o explicar, mais bem fácil. explicado, não é mesmo? Que a pessoa pensa em mudança, eu vou pegar minhas coisas, que der, que não deu. Mas é muito mais que isso, né? É ou não é? Com certeza, mudança, colocar só no caminhão e mudar é fácil. O duro é o que vem depois dessa mudança. Tá vendo, gente? É isso mesmo, Nossa, né? nós já mudamos muito também. Nós também. Só em Palmas, numa rua, ele mudou 7 vezes. Não, num quarteirão 7 vezes. 7 vezes no quarteirão. Teve mudança, Quando você morou em mudança Palmas? na caminhonete. E levando aos pouquinhos as coisas, não tinha como levar. Aí levava para a caminhonete, pegava para sair. Então, realmente, a mudança, olha, nós estamos de hoje, é mudanças na família. Eles saíram do Paraná, foram lá para Rondônia, Ji-Paraná, a bela Ji-Paraná, que é belos rios, os belos peixes, ai que saudade, né? Um abração para os nossos queridos aí de Ji-Paraná, né? A terra de vocês, terra maravilhosa. E engraçado isso, né, Mati? Depois de um tempo, aquela terra, como hoje você está aqui, virou aqui a sua terra, né? Então você tem pessoas que você nunca imaginava você ter conhecer, na verdade, mesmo nós, né? Com certeza. Pessoas que você ama como irmãos, como uma comunidade. E você também no Paraná, certamente tem pessoas que você ama como irmãos, que você nem fazia ideia que ia conhecer, né, Mati? Verdade. Não, foi uma realidade no Paraná, depois foi uma outra realidade em Rondônia, e hoje é uma realidade aqui em Cachoeira Paulista, aqui na comunidade. Muitas mudanças. Né? Até no início, a gente achou muito assim, difícil por causa dessa questão do relacionamento, que a gente tinha muito pouco, conhecia pouca gente. Tá vendo? A gente vai continuar essa conversa, vai ter que ter uma mudança. Começou a chover. Estamos olhando aqui, ó. Vai ter uma mudança no cenário aqui, mas é o mesmo programa, tem que mudar porque, ó, chuva. E nós somos meio alérgicos à água, principalmente a câmera. Voltamos já. Estamos de volta. Olha, é inédito. O programa, qual é o tema do programa? Mudanças na família. Mudança na família. Nós começamos lá no fundo, começou a chover. Agora parou de chover, mas vai chover. E tem caminhão no fundo que faz mudança. E nós mudamos, temos que mudar também. Tudo mudança. Né? Então, esse é o programa mais realista que tem. Né? Porque é um programa que começou num lugar, vai acabar no outro se chover. Mas vamos lá para dentro da casa da mulher, que lá tem um frango caipira, tem um leitão assado, aí vai terminar melhor ainda o terceiro bloco. Não, acho melhor não, acho ficar aqui, Puxa bom. vida. Então tá bom, minha gente. A gente estava num papo muito gostoso com o Vati, a Chilei, Isso. falando sobre a realidade. E quando a gente muda, as cascas caem, né? Fica só o que é verdadeiro, é verdade? Com certeza. Porque na mudança, a gente fica meio sem pai, sem mãe, né? A gente fica longe das referências, a gente tem que se adaptar à realidade. E as crianças, que hoje já são, não é? Todo mundo aí, jovens encaminhados. O João está com o mais novinho? 13, 13, Gabriel. né? Gabriel. Então, Gabriel. O Gabrielzinho que veio pequenininho, né? E eles, como é que eles lidaram, que vocês dois são bem diferentes, que nem eu e a Márcia. Na cor já vê, né? É, já. São bem diferentes, a Márcia da capital, fala 90, 70, 40, vem pra dentro. E eu aqui, jeca tatu, que piquete. Eles sabem bem que nós somos muito diferentes, vocês também são bem diferentes. Bem diferente. Como é que foi para as crianças se adaptarem? Eles se adaptam mais fácil que a gente ou é o contrário? Como é que é o negócio? Eu acho que para eles é mais fácil. Estilo de letra, né? É, porque... E outra coisa, o meio que a gente vai vivendo e eles vão fazendo uma leitura de tudo isso e vão vendo o que é mais fácil e melhor para eles poder ir levando e se adaptando. Então eles sabem dessas coisas, às vezes eles comentam certas coisas, o caso que nós falamos anterior, que nós estávamos comentando da pimenta. Então eles já sabem, o pai não gosta de pimenta, coloca pimenta que o pai não gosta, ele já faz a leitura e que
se alguém comenta, ei, mas minha mãe gosta de pimenta, você está comendo muita pimenta, minha mãe gosta de uma pimenta. Então, Não, coisas achei que... legal essa expressão, eles fazerem leitura. Exato. A gente não pode menosprezar, achar que eles não entendem nada, Ah, tá ligado que em eles são tudo. incapazes, que eles têm que ficar, né? Não. Eles também, é assim mesmo, Silei? É assim mesmo. Eles fazem a leitura deles. Faz. O neto, o mais velho, veio primeiro, né? Então a gente praticamente vê a mudança nossa, foi diferente. O neto veio estudar, com um ano que ele estava aqui, a gente veio de férias. E de férias o Vati falou, nós vamos ficar. Então assim, a gente não tinha preparado a mudança. A gente veio com a roupa de férias. E aí os meninos já foi ficando, já foi para a escola. Ué, mãe, mas como, mãe? Como eu vou estudar numa escola diferente? Aí é você sentar e explicar. Filha, as mudanças acontecem. E nós precisamos fazer essa mudança agora que o neto precisa de nós aqui. Aí foi toda a adaptação deles em escola nova, de repente. Foi um choque, né? Mas foi tudo novo. O pequenininho, na época, sofreu bastante porque ele gostava da Fernanda. E ele sonhava a noite inteirinha, debatia e chamava a Fernanda. E aí, com 6 meses, eu falei, será que não vão ter que voltar por causa do Gabriel, que não acostuma aqui chamando a Fernanda? Não era nem por causa dos pais, era por causa de outra pessoa. Que ele era muito colado com ela. Aí, quando deu 6 meses que a gente estava aqui, a gente foi de férias para Rondônia, para fechar a casa, falar para os parentes, assim, dar um tchau no geral, porque a gente só deu tchau por telefone, né? E aí a gente voltou para Rondônia, aí o Gabriel viu a Fernanda, ficou com a Fernanda os 30 dias de férias lá, ele acalmou e se adaptou aqui. E foi a sua primeira mudança, porque o Vati já tinha do Paraná ido para Rondônia. E você foi a primeira mudança assim de casa, de estado? Sim, foi a minha primeira mudança, Márcia. E eu falava pro Vati que nesse ponto ele foi mais maduro do que eu. Porque eu nunca tinha saído de Ji-Paraná. Um bichinho do mato. Não conhecia praticamente nada. Malemar eu conhecia Vilena, Porto Velho, porque o Vati tinha me levado. Era só Ji-Paraná. Não tinha condições de ir para outros estados. Então, tipo assim, já veio para Cachoeira Paulista. Só a tribo dos Curumim Só conhecer. as tribos do Índio, a beira do rio lá, convivência. Então, assim, para mim foi um choque. Por mais que não, eu estava perto de pai, de mãe, de irmãos, que tinha aquela comodidade, né? E sair para vir, um estado totalmente diferente. Uma cidadezinha pequenininha que eu digo, Cachoeira Paulista. E eu tinha que ainda ir numa cidade vizinha para fazer compra de mercado. Então, aquilo ali para mim era demais. Morar também com meus 3 filhos, nós 5 na família, numa casinha, numa edícula. Então, assim, para mim foi uma mudança mesmo que exigiu bastante de mim. Mas daí o Vati, assim, graças a Deus, né, a gente conversando, ele, vamos rezar junto, vamos pedir para que o Senhor vai mudando o seu coração e se aquilo for da vontade dele, nós vamos permanecer. E graças a Deus que eu falo, né, que a oração move o céu. Então aí a gente rezando e Deus foi tirando aquilo do meu coração. E na conversa com vocês, o nosso tema de hoje, você que ligou a TV agora, está atrasado aí, é mudança na família. Já mudamos aqui de lugar, tudo para chuva e tudo mais. Mas você abordou uma coisa, a leitura que os filhos fazem, mas tem também a mudança do filho, quando o filho muda de casa. Aí, como é que a Olinda até brilha, até né? brilha. Porque tem um Pazezinho, tem uma música muito bonita que ela fala do... Quando o filho vai embora, né? Que saudade, pode ser que nunca volte, que tristeza para os dois, né? O pai e a mãe ficam nem aquele... Quando um casal de passarinho que perdeu o seu filhotinho, que saiu daquele ninho, né? Ele conta a história do casal de passarinho, que o filhotinho voou e o casal fica lá tanto ar, cadê o meu filhinho, né? Como é que é essa mudança do filho, quando o filho muda? Porque aí você não... Porque tem muita gente que quer, né, ficar que nem... E não vai ficar a vida inteira ao lado. Mas protegendo, só tem protegendo. aquele momento que o filho está longe. Como é que é essa hora, Silei? Aí pergunta para ela. Faz a pergunta. Entendeu o que eu falei, não? Lógico, como é que é, Silei? Para mim, o neto quando veio para cá, ele tinha 15 para 16 anos. Para mim foi muito dolorido mesmo. Então, assim... Choro. Muito choro, mas eu não podia chorar na frente dele, porque senão aí ele ia ver que eu estava chorando. Chorava longe dele. Longe dele. Então, quando eu tive que ser firme para ele vir. Aí, quando ele veio, que a gente deixar ele aqui com 15 para 16 anos,
Nós ficamos esse ano, o Vate acordava de madrugada, eu estava chorando na sala. Ele, o que que foi? Falei, saudade, ele não está bem. Eu falava com ele no Skype, o olho dele enchia de lágrima. E aquilo ali para a mãe, né? A mãe sabe, hein, Lê? Muito. Mãe, não, mãe, tô bem, mãe. E era muito dolorido, né? Aí eu falava assim, não, filho, você não está bem. Não, mãe, tô bem. E ele também não queria demonstrar que ele estava triste. E eu também lá. Então foi um ano muito triste, a mudança. E o Você Vate viu... chorava longe de você daí, você não vê se você chorava. O Vade já foi meio durão, porque como ele já saiu muito cedo, ele não tinha muito Eu acho que eu não tinha muito assim essa, vamos dizer, sensibilidade toda, porque às vezes eu acordava, ela não estava, 3 horas da manhã, às vezes 4 horas, aí eu levantava e ia ver, estava lá no sofá na sala chorando. Isso não foi uma vez só, não, foi várias. Por quê? Porque quando ela lembrava dele e pressentia que ele estava aqui, mas que também estava com saudade de lá. Até que chegou um ponto que nós fizemos essa leitura dele, que ele estava aqui, ele veio porque ele queria mesmo e tal, mas no decorrer do tempo muitas coisas mudam. E nós percebemos que ele também já não estava dando mais conta de ficar sozinho aqui. Foi quando nós viemos da outra vez, eu falei para ela, é aqui que nós vamos ficar, não vamos voltar. É hora de juntar. Então eu falei para ele, já vai ter a época que ele vai sair de casa natural. Então não vou antecipar essa saída dele, nosso convívio, porque ele está na adolescência, na hora que ele precisa, das mudanças da adolescência dele para a maioridade, que eu falo. Então, esse momento ele vai precisar de nós. Então, automaticamente, ele vai sair de casa, chegar um tempo e vai ficar só nós dois. Para que nós vamos antecipar isso? Então, isso movia muito comigo. Eu falava assim, mexia muito, e eu falava para ele, não dá certo. Ou nós vamos para lá, ou ele vai voltar. Silei, agora você tem um ponto muito importante. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão falar com aquela pessoa que está ali. Tem muitas mães que os filhos passaram no vestibular. Ou então vão servir o exército, ou roubaram um emprego longe. Às vezes até fora do país, ou longe. E não tem como a mãe acompanhar. Não tem como o pai ir atrás. Tem mais filhos, tem coisas, tem ocupações, tem realidade de família, né? Qual é o conselho que você dá para essa mãe e para esse pai? Naquela hora que você falou, é para ele ir agora, nós não podemos ir, porque houve um momento que vocês não podiam ir, certo? Mas nem todo mundo é assim, que fala, não vamos poder ir. Digo, como é que vocês lidaram com isso? E ele sozinho lá, e se o lobo mau chegar, como é que vai fazer? Porque é aquela coisa que passa a cabeça. Como é que vocês... O que vocês diriam para uma mãe e um pai que tem um filho nessa situação de mudança, que teve que mudar e a família não pôde acompanhar? Eu vou falar de mim, porque nós passamos até uma situação dessa recentemente com esse meu filho mais velho, que hoje está com 25 anos. O que aconteceu? Nós temos parentes também lá nos Estados Unidos, no Texas, e ele foi para lá para conhecer. Nesse meio tempo, ele se encantou muito com a realidade deles lá, dos parentes, de tudo que eles vivem lá, que eles estão lá há muito tempo, e ele voltou para cá determinado que iria morar lá no Texas. Foi onde eu sentei com ele e falei para ele, filho, você já está com uma idade aí de 25 anos de começar a tomar as decisões para se caminhar, porque nessa faixa de idade você já tem que começar os direcionamentos, porque você pensa em casar, então você para constituir uma família, você já tem que começar a ter umas diretrizes aí para você ir ficando firme naquilo, um trabalho mais certo, alguma coisa, para ir se fazendo alguma coisa para poder depois dar uma estabilidade para sua família. Aí eu falei, então você resolva e decida, se você quiser ir mesmo lá, e lá você continuar trabalhar, fazer a sua vida lá. Está abençoado e você vai, e se precisar alguma coisa, liga, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Agora, aqui também, se você quiser trabalhar, que junto comigo no meu trabalho, alguma coisa que eu tenho um espaço para você, eu vou te apoiar e vou fazer com que você caminhe cada vez mais aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo. E deixei ele pensar, foi muito claro com ele, dizendo assim, eu quero que seja feita a sua vontade, para que você trabalhe e seja feliz. Não é porque você vai estar aqui comigo que você vai estar realizado. De repente você vai estar aqui, mas pensando que lá era melhor. Então resolve e decide. E aí ele é um menino muito dócil, rezou, e Deus colocou no coração dele, claro, fica mais feliz porque ele resolveu ficar, e hoje ele já está trabalhando comigo. Então ele já está decidido. Para outras regiões, outro estado, país, vai a passeio.
e vai trilhar já os caminhos da vida dele aqui. E na minha posição como mãe, que você que está vivendo, ó, ligou agora e está querendo saber o que eu tomo a decisão do meu filho, deixa ele voar. Tem um momento que tem que deixar o filho voar. Então eu deixei meu filho voar com 15 para 16 anos, ele veio totalmente para Cachoeira Paulista, não conhecia ninguém, nem um parente, nem amigo. Veio do nada, ele veio e fez a experiência. E ele fala que foi a melhor experiência da vida dele. Chorou, sofreu de saudade do pai, da mãe, que é o normal. Mas ele fez a experiência dele. Então você, mãe, não segura o seu filho, não deixa ele dentro de uma jaula, que você não vai livrar ele dos perigos do mundo. Então é que você deixa ele voar, criar os horizontes dele. É isso que eu faço com meus filhos. Minha filha, vai, começa, mãe, eu quero trabalhar. Vai, minha filha, logo cedo. Mas já está trabalhando. Ela tem que trabalhar, ela tem que conhecer. Ele quis o primeiro carro, meu filho, vai conquistar o seu primeiro carro. Então ele fez isso, conquistou. Então deixa seu filho conquistar. É dolorido? Não é fácil. Mas você, por trás disso, com a oração, que é o principal, eu acho que sem isso você não aguenta nada na vida. Então é o principal, é a oração, que vai sustentando e você vai dando o suporte atrás que o seu filho necessita. Olha, é muito importante estar falando aí, né, mãe? Porque é o seguinte, primeira coisa, não adianta realizar o sonho do pai, né? Esse que falou, deixar ele decidir, ele pensar, ele refletir. Porque senão, realmente, essa liberdade. Mas uma coisa muito que a gente pode testemunhar aqui, a gente conhece muito essa família aqui, muito queridos nossos, o menino tem berço. Não é isso? Tem valor. Desde quando ele chegou em Cachoeira Paulista, o menino tem berço, tem caráter. Então, isso que é bonito, tem berço. Que vocês também não jogaram o menino aqui sem nenhuma estrutura. Deram uma estrutura para ele familiar primeiro, né? Ele sabia onde ele podia correr quando apertasse. Tem a importância disso também, não é verdade? Sim. Vocês encaminharam ele, mas tinha uma estrutura atrás. Então a importância dessa liberdade que eles dão. Mas diz uma música que liberdade não é fazer o que eu quero, fazer o que eu preciso, não é? Então a liberdade com responsabilidade, né? Então é muito importante. E a mãe sabe quando o filho está pronto para assumir uma situação dessa, de mudança, ou quando o filho não está pronto, mas vai precisar de ajuda e tudo mais, ou quando o filho não dá para ir também. Sim, né? também. A mãe e o pai sabem quando o filho ainda não tem maturidade para assumir uma mudança. Então é o que você falou, né? Vamos conversar, vamos rezar e vamos junto decidir. Essa conversa junto do pai e do filho, não podando os sonhos do filho, mas também colocando ele na realidade, né? E vai vendo a maturidade de cada um. E como você falou, quando é para ir para uma faculdade e tudo mais, às vezes o filho tem que enfrentar a vida e vai amadurecendo. Mas esse diálogo, essa oração que você falou que tem que ter por detrás, vai fazendo com que o jovem tenha esse amparo para também não ir para o mundo da cabeçada e se perder, né? Muito legal o nosso papo, a gente está falando nada de teoria, tudo na vida, isso que é legal, não é? E Deus guarda. A gente vai encerrar esse bloco aqui, mas tem mais um bloco aí, e nem falamos da água, tomei toda a água e não falamos dela, mas ela está fazendo efeito já, preciso do intervalo urgente, eu falo, você faça o mesmo. Fica aí não, vai no banheiro que o médico falou, o urologista falou, não pode ter vontade de fazer xixi. Você vá no banheiro. Mas volte, eu também vou e volto aqui, porque, tá bom? A água é muito boa. Diurética, vai lá, que eu também estou indo. Estamos de volta, minha gente. Nós encerramos um outro bloco falando da água Canção Nova. Realmente é verdade. Olha, é uma graça de Deus, a providência de Deus para nós é a água Canção Nova. Sabe por quê? pH dela é 7,64, 7,7. Isso para a água, uma coisa, ela realmente faz muito bem para a saúde. A gente precisa tomar muita água. E foi a providência de Deus para a Canção Nova. Do lado ali tem uma fonte. E esses dias, você sabe, Bate, que foi explorado um novo poço, uma nova lavra, que chama lavra, né? Lavra é de água também. Sabe que lavra? Você lavra a água? A lavra é a água. Eu acho que é o seguinte, o que eu ouvi é que é 20 litros por segundo. Nossa, isso é Sabe que é bastante isso? água. Por segundo, que é esse novo poço. E a água, ela vem morta no meio das pedras. Então hoje, não adianta você, lá de Ji-Paraná, que não precisa comprar água aqui, é muito longe, na região aqui. Nós estamos, olha, Cachoeira Paulista, no meio da Dutra. Metade. É 223 para São Paulo, 200 e pouco para o Rio de Janeiro, no meio.
a região sudeste aqui, ó, dá para vender muita Litoral água. norte. Litoral norte. Então, nesse raio, nós conseguimos atender hoje. Então, você que está aí, a distribuição, tem o supermercado da Donadora aí, a Quitanda da Vera. Você fala, não tem água Canção Nova? Não tem? Vou embora, então, daqui. Não. Mas você sabe que aconteceu em alguns lugares, todo mundo pergunta, cadê a água Canção Nova? Por que você não tem água Canção Nova? É a água, o leite Canção Nova, o mais branquinho é aquele que não talha. De novo, leite Canção Nova, o mais branquinho e aquele que não talha. Falar branquinho não pra mim, você não vai dar mentira, certo. branquinho você. Mas então, a pessoa que queira distribuir aqui no Vale do Paraíba, aqui no Sudeste, né, Litoral Norte, Por entre enquanto. no site agua.cançãonova.com ou pode mandar um e-mail, contatos@aguacançãonova.com. Repete que isso é muito importante. Então, entra no site agua.cançãonova.com ou manda um e-mail, contato@aguacançãonova.com. Aí você pode mandar um e-mail, falar que você quer distribuir, né? Essa Água Canção Nova. Nossa, uma delícia, né? Muito bom. Muito bem, minha gente. Aí Nós- tem aqui o livro também, bem, não o esquece do livro. Padre Flávio Sobreiro, olha só. Felicidade sem segredos. 30 atitudes que podem transformar a sua vida. Olha só, que delícia. Gente, é uma maravilha. Que nós temos de livros e material de evangelização nacional. Olha essa camiseta da Márcia. Eu gostei que tanto linda. dela. São Miguel Arcanjo. Olha que lindo esse lei. Muito linda. Que cor que é isso? Marrom, né, bem? Marrom? Um marrom meio... Nunca vi vaca dessa cor, desse marrom não. Olha, e esse livro da Graça Melro também. Não você é vaca, mas vaca marrom dessa cor. Não é um marrom. bem. Não é um marrom. Ah. É um marrom meio diferente. Meio avermelhado? Meio ocro, meio, Muito E bonito. esse livro aqui, da Graça Melro, vamos mudar de assunto. Eu estou mostrando aquela câmera. Não, Olha, mas é você falando aquela. é para falar nessa ou nessa? É você? Olha lá, ó. Graça Melro e está na inspiração. Sabia, Graça Melro? Está na inspiração. Toda na inspiração, porque Hoje, o nosso diretório da Canção Nova foi proclamado que quem é a patrona da Canção Nova? Quem é a patrona da Canção Nova? Nossa Senhora Senhora Auxiliadora Auxiliadora. e o patrono. Dom Dom Bosco. Bosco. Olha que coisa Então, boa. quer saber como obra de Maria, Santa Terezinha, como lá, o São Tomé, São Pedro, São Longuinho. Cada comunidade tem um o seu. patrono. Nós temos Nossa. a patrona Nossa Senhora Auxiliadora. E o patrono falou assim, primeiro ela, e depois Pois, Dom Bosco. Dom Bosco, nessa ordem, como ele gostava. A Jonathan falou assim para nós. Então, muito importante, gente. Eu estava dizendo uma coisa no começo do bloco, eu esqueci. Deu um branco, mas eu vou lembrar. Mudanças na família? A mudança mudou tanto que a minha cabeça mudou também. Está dizendo o seguinte. Nós fomos dar um encontro de casais lá em Ji-Paraná, com sim. esses dois aqui, que nos chamaram. E a Dulce e um dos maiores compositores de Ji-Paraná, chama-se Valdir. Ele é um grande compositor, tem umas músicas que não dá para passar a minha censura, mas é um grande compositor, Valdir aí, grande abraço e a Dulce, dois queridos, né? Que compadres seus, né? Como irmãos também, né? Muito bons. São os pais da Fernanda. Gente, eu não sou o pai da Fernanda. Eu não adianta falar. Eu já avisei, botei as duas, a Miriam e ela, mas eu sou o pai da Fernanda agora. Eu assumi. Eu sou. Junto com o Valdir. Junto com o Valdir e a Dulce também. Porque um dia eu fui na farmácia e falei, nossa, mas a sua filha canta, hein? Que voz. Eu falei, canta mesmo. Canta. Aí eu vou no lugar, é assim, falando da Miriam. Olha, mas sua filha, ela interpreta. Aí tá falando da Miriam. Aí eu na cabeça, tendo mudança. Mas nós demos encontro para casais lá. Foi. Né? Foi muito lindo. E não tinha mais vaga. E eu achei lindo isso. O padre Alberto. O polonês, né? Ele, em vez de fechar as portas, vamos fechar, a pessoa fala, fecha inscrição. E na Vinhas, a gente põe a gente até dentro da gruta do Nossa Senhora, no lago, para passar a noite lá, não fechar a porta, não. Ele falou o quê? Ele abriu, não cabe no salão? Ele abriu as portas da igreja. Foi. Quantas pessoas cabiam na igreja? Cabe na igreja? 1.200. 1.200 pessoas cabiam na igreja. Ele abriu as portas da igreja para fazer o retiro para casais. E foi muito lindo aquele retiro para casais. Quando eu conheci a Fernandinha. E ela cantando, ela tinha 16 anos, cantando o Sacramento da Comunhão. E eu falei, menina, que voz, vou fazer uma música para você. Aí fiz, sertão de Deus é mais...
Depois, fé em Deus e pé na estrada, da vida não levo nada. E hoje a Fernanda, né, Fernanda Silva, tá aí, tem a agenda dela hoje, uma menina de Deus. E nos planos de Deus é a nora, vai ser a nora, por enquanto é candidata ainda. Né? Candidata a nora, né? Candidata a nora, né? Desses dois aqui. Os planos de Deus, né? Tem um E as mudanças. as mudanças. Tem um ditado que fala assim, no andar da carroça, as abóboras se ajeitam. Verdade. Você falou uma coisa no começo que eu guardei, Bate, que você falou assim que tem uma coisa por dia. Porque se for pensar muito antes, pisa a cabeça, né, Vacileia? Não pode não. Como é que é isso? As coisas foram se ajeitando, porque como é que a gente sabe como é a vontade de Deus? Não é assim, olha, eu vou ser muito sincero com você. Tem gente que chega em Cachoeira comigo, uma vez, sem nenhuma estrutura, chega lá e fala, olha, Deus, com a criança na mão assim, Deus falou que eu vim pra cá, Deus falou comigo, e eu tô aqui com minha família e tal, e tal. Fala, olha, mas Deus não avisou a gente não, porque faltou avisar nós, porque o dia a dia é muito difícil, né? Difícil. Mas assim, a verdade é um passo por vez. Esse passo vai amadurecendo no coração. Como é que é isso? Devagarzinho as coisas, tem muita coisa para ajeitar ainda, é a vida inteira. Mas vocês percebem que quando a fé e os passos deram na fé, as coisas foram se ajeitando, Silê? Foram se ajeitando, Bate? Foi se ajeitando, porque a gente deu um passo. Primeiro, o neto veio, fez uma experiência, depois veio a família, fizemos outra experiência. Então, moramos vamos falar que é uma kitnet, nós 5, foi outra Cara, adaptação. bem unidos, né? Bem unidos. Não tinha outro jeito. Não tinha. Então, assim, foi outra adaptação. Ah, por que vocês não constroem? Ah, por que vocês não fazem isso? Eu falei, não, eu não sei se nós vamos ficar aqui. O povo é pitaquento, né? É adaptado, É né? igual adaptar na vida dos outros, né? Mas isso é uma boa coisa. Vocês nós vamos fazer a experiência. A experiência. É Agora a pessoa quer cair de paraquedas no lugar, foi Deus. A Deus vai todo, Ué, para sua Deus irresponsabilidade, e pague. ele tem que cuidar de você agora, porque a sua irresponsabilidade. Então eu falo assim, é o passo de cada vez, é o que o Quanto tempo Vati vocês falou. ficaram naquela kitnet? 5 anos. Nós já almoçamos várias vezes na kitnet desse também, não Os importava. outros ainda falavam assim, não sei 5 como anos. cabe tanta gente naquela kitnet. Falei, porque o Então, nosso sempre coração é cheio, né? grande. 5 anos. Vocês foram felizes da kitnet? Nossa, chegamos a ficar em 18 lá. Nossa E a gente dormia no Senhora. telhado em cima. Quando vinha os parentes os de lá, parentes? se ajeitava. E era a nossa realidade Mas naquele por momento. quê? Por que vocês ficaram fazendo a... Experiência, porque a gente, na verdade, não... Porque o meu trabalho ainda é lá. Lá em Mas Deus deu a graça da gente poder viver aqui e tocar Olha, as coisa coisas e boa. estar lá de vez em quando. Por quê? Se não fosse assim, não teria como. Porque a gente sabe da realidade aqui, como é difícil o trabalho. Como vou viver, sustentar minha família sem o trabalho? Não Só tem perguntar condição. se ele era aposentado. Já vem contando com o emprego da Canção Não, Nova. gente, Vem não é contando assim. que as coisas vão... Que a Canção Nova tem que sustentar ele. Ele chega aqui, a gente estava na rádio rezando texto, pode ter uma senhora que queria ajuda, que tinha vindo aqui porque a Canção Nova falava que aqui Deus era a falou casa pra dela. ela. Não, aqui era a casa dela. Tipo assim, é a casa dela, aqui é a sua casa. Mas sua casa, pra quê que era a sua casa? não é assim, Então, ó. tudo com coerência. E nós fomos dando esse passo de cada vez. Muito importante Na isso, fé, gente. né? Um passo na fé, escutando Deus realmente, porque muitas vezes dá uma doideira, você acha que escutou Deus, nem escutou direito. Porque Deus talvez falou para você ir com calma e você não foi. Talvez a mudança que você tem que fazer é dentro da sua casa. Não é mudando para a Canção Nova que você vai fazer a mudança. Resolver os problemas. Resolver seus problemas. Não, eu vou lá que eu vou ser santa, eu vou ser isso. Talvez você venha para cá e nem vai ser Eu acho santa. que nós tocamos num ponto muito importante aqui, porque vocês estão falando uma coisa muito pé no chão. O que acontece hoje, que as pessoas, muitas vezes, que vocação, ou então uma inspiração inaprovada, não é vocação, não é uma se não é aprovado, a vaca está confirmando lá, ó. Tá. Se não é provado, né, até o ouro é levado no fogo para esse ouro, né, Vaca? Isso mesmo. Então, você abriu uma picada, tem certeza que a estrada é melhor por ali mesmo. Então, na verdade, assim, vocês fizeram uma experiência e vocês colhem os frutos desse. Vocês perderam o tempo para fazer a experiência? Não, Vocês perderam o tempo? ganhamos. Não. E aí eu falo assim, que hoje a gente faz parte da comunidade de Canção Nova, foi por causa do diácono, né? Que olhou para nós, porque a gente já estava enganjado mesmo aqui, fazendo a experiência. E ele falou assim, vocês é Canção Nova? Eu falei, não, vou fazer mais um ano de experiência, que eu falei, vou me aproximar mais para saber se realmente
É isso. Então, eu quero ser mais um para ajudar a Canção Nova. Olha, Não gente, quero... e ela falou bonito, mas o diácono não é manso, o diácono chega o rei, viu, gente? Não pensa que foi assim, não. Não foi assim. Porque lá em Ji-Paraná vocês já eram bem envolvidos também, né? Na com igreja, com a bastante. igreja. Já promovia eventos, levava bastante evangelização através dos eventos que a Canção Nova faz muito. Mas uma realidade totalmente diferente, porque a gente morava, estava ali, então, trabalhando e conciliando. Viemos para cá, o trabalho ficou lá, que é o sustento da família. Antes de nós fazer toda essa mudança, Vocês a gente... têm uma estrutura atrás. Sim, Vocês têm uma... sim. Deus já deu um caminho para vocês, não é isso? A gente tinha iniciado uma obra social, que chamava ainda Rincão, por causa da Canção Nova, até que nós levamos o diácono lá, que era Sagrado Coração de Jesus. Então, nós saímos de lá já deixando uma estrutura toda, né? Uma missão lá mesmo de evangelização muito forte. Mas Deus chamou a gente para outras terras. Agora, então, no finalzinho do programa já, a gente vai rezar já a oração de Nossa Senhora, mas assim, como manter os laços? Porque gente que muda, casou, mudou, não te convidou. Minha mãe fala assim, quando você chega assim, sai e não fala nada, ela fala, você saiu nem mandou o rabinho? Fala assim, minha mãe fala assim, você saiu nem mandou o rabinho? O cachorrinho chegou, saiu. Minha mãe falava pra gente assim. Como é que manter o laço com essa distância? O seu povo do Paraná, a sua tribo indígena do Curumim, lá do Ji-Paraná. Como é que é de longe ainda manter é importante manter esses laços? Porque ele fala assim, agora esquece que não existem. Não. Como é que mantém esse laço, essa mudança? É para deixar? É para deixar de amar? É para largar também? Como é que é isso? Não, é muito pelo contrário. Essa distância que nós, esse deixar e vir para cá, quando a gente volta, a gente sente que ainda está mais forte do que quando você estava ali convivendo. Quando nós voltamos para lá, é todo mundo assim, que bom que você está aí, ó, vou fazer uma janta, você vai lá. 3 vezes, janta 4 não, vezes. é mais ou menos por aí. Aí você vê, a distância não separa ninguém. Esse cuidado que tem que ter, não importa as terras que você está. O que nos une é Deus e o coração. O sentimento, o pensamento. Você está longe pelo corpo na distância, mas no sentimento, na intenção, no coração, na mente, reza pela pessoa e lembra, porque é Deus que faz tudo. Então não existe distância para ninguém. É isso que a gente tem provado. E hoje eu falo assim, minha mãe veio mais vezes para cá, aproximou muito mais a nossa família, e aí o Vátio vai mais na casa da mãe dele, que é no Paraná, ficou mais próximo, porque antigamente cada 2 anos, 3 anos que viajava para vir ver a mãe. Então hoje acabou o Se ciclo, aproximando mais. Providência de Deus. Muito, providência de Deus. Como Deus Gente, é bom, que né? programa legal, hein? Quanta coisa nós aprendemos com esse casal aqui. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Coisas do dia a dia que não tem, né? Eu falar uma palavra, pode falar aqui, né? Pode falar a palavra que eu ia falar aqui. É tipo frescuragem, mas com outro termo. Não tem frescura. Não tem aqui no dia a dia mesmo. Fiquei muito feliz com essa explicação que eles deram, com essa experiência, que a palavra provação faz parte da vida. Não é isso, amor? Sim. Provação. Verdade mesmo. Que não é aprovado, não é purificado. E nós vamos rezar agora a oração de Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Essa Patrona da Canção Nova. Patrona da Canção Nova. Nós vamos pedir a proteção desta casa, que nos acolheu com tanto carinho para podermos fazer esse programa, proteger a casa do Vati e da Cirlei, a nossa casa, a sua casa, que você está acompanhando esse programa. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe você, que dá essa bênção para você e para a sua família. Que Deus abençoe muito a todos nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão Nossa Senhora Auxiliadora, nos abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, às 6h30. Vai sair uma jantinha agora com pimenta para mim e para Cilei. Sem pimenta para os dois Sem que não pimenta gostam. pra de pimenta. Ok? Deus abençoe. Até Até o próximo domingo, programa. 6h30 da tarde, hein? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.